Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Salto para o Futuro. Em 2013, o Brasil celebra uma década da elaboração da primeira versão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Esse documento foi criado com o objetivo de orientar a implementação de políticas, programas e ações comprometidas com o respeito e a promoção desses direitos. Educação com ênfase nos direitos humanos, esse é o tema do nosso programa e você é nosso convidado a participar com a gente do Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Para falar sobre educação com ênfase em direitos humanos, estão aqui em nosso estúdio Margarida Genevois, da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, Maria de Nazaré Tavares Zenaide, coordenadora do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e também consultora deste programa. Está aqui também com a gente o professor Solon Eduardo Anis Viola, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. E o debate de hoje começa com uma pergunta: o que é educar para os direitos humanos? Vamos ver agora o que os nossos entrevistados responderam aqui no telão, no Mosaico. Educar em direitos humanos é, principalmente, formar pessoas para que elas possam compreender que elas são cidadãs de direitos e também de responsabilidades, compreender a conjuntura da sociedade em que ela está vivendo, defender a democracia e, principalmente, respeitar as pessoas na condição que elas são, independente de qualquer diferença, de qualquer escolha, de qualquer opção que elas venham fazer. Educar para os direitos humanos é tratar cada aprendiz, nos diferentes níveis de aprendizagem, como um sujeito de direito, um cidadão pleno, um participante do mundo. Educar para os direitos humanos é aprender a estar próximo de quem sofre, é junto aprender na dor a transcender e superar-se, superando a dor do outro. É aprender que na diversidade somos mais e somos melhores, porque conseguimos nos preencher, nos reconhecer no outro que se vê igual a nós. É aprender a ter esperança no futuro e junto construir e transformar a realidade. A educação em direitos humanos, ela adquire especial complexidade, porque ela não supõe exclusivamente a aquisição de conhecimentos sobre direitos humanos, né? Por mais importantes que esses conhecimentos sejam. Ela supõe trabalhar atitudes, trabalhar comportamentos, trabalhar visões do mundo, visões da realidade, aspectos complexos como são o combate a todo tipo de discriminação, a todo tipo de preconceito, né? Afirmação do respeito a todas as pessoas e todos os grupos sociais, que a educação em direitos humanos está orientada à construção de uma cultura dos direitos humanos que penetre toda a sociedade. Bom, começo o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela presença aqui no estúdio, no Salto para o Futuro de hoje. Margarida, também queria ouvir a sua opinião a respeito dessa mesma questão. O que é educar para os direitos humanos? Eu acho que para começar a gente devia recordar o que são direitos humanos, sabe? Que eu acho que são tão mal entendidos pela maioria das pessoas, né? Que interessa a todos nós direitos humanos, que todo ser humano, desde que nasce, tem direitos. Se eu existo, eu tenho direitos. E todos nós temos esses direitos baseados na dignidade da pessoa humana, né? Que também é idêntica para toda a humanidade, né? Não há ninguém que tenha mais dignidade do que outro. Todos temos uma dignidade igual, né? E já que nós temos essa dignidade e o outro também tem, temos que respeitar essa situação, né? Então, educar é lembrar justamente isso antes de mais nada. Somos todos iguais, essencialmente iguais, apesar das aparências serem muitas vezes bem diferentes, as situações diferentes, mas a dignidade é idêntica para todos, né? A partir daí, com essa noção, é possível criar aos poucos uma sociedade mais justa, sobretudo justa, né? Hoje em dia a justiça é um pouco esquecida, mais humana e paz, que é o que nós
todos nós queremos, né, para nós e nossos filhos. Então, educar em direitos humanos é como aprender a conviver com os outros, respeitando antes de mais nada. E não só nessa convivência, mas também lutando na área social, política, para uma sociedade melhor, como um todo. A gente não vai lutar só para os seus direitos sejam respeitados, mas também para o direito da maioria, sobretudo da maioria daqueles que são marginalizados, que não têm direitos, né? Que a gente sabe que na sociedade há muitos, sobretudo os pobres, não têm direitos, são esmagados por essas injustiças. Então, a educação em direitos humanos visa isso, fazer a pessoa mais humana, quer dizer, olhar para o outro, olhar para a sociedade e não viver só para si. Eu acho que a educação em direitos humanos dá um sentido assim, muito mais amplo para cada um de nós. Aí vale a pena viver você lutando por isso, porque a gente não deve passar a vida só como uma nuvem. A gente tem que fazer alguma coisa de bom, lutar por alguma coisa. E eu acho que lutar por direitos humanos abrange a humanidade toda. E nós merecemos isso, né? A gente está se valorizando nessa luta, vale a pena. Nazaré, a mesma pergunta, depois de ouvir Margarida falar desse jeito tão bonito. O que é educar em direitos humanos? Então, educar em direitos humanos nós entendemos como dar oportunidade para que as pessoas possam ter conhecimentos, né, históricos, conhecimento de uma sociedade, toda uma história de lutas e resistências, para que as pessoas possam compreender que tudo o que nós conquistamos hoje em termos de cidadania, efetivamente foram processos de lutas e resistências. Então, essa construção histórica é necessária. Mas também, portanto, o contato, a convivência, né, com as diferenças, a convivência com os grupos, né, com os sujeitos políticos presentes na sociedade, para que as pessoas e os jovens, alunos, estudantes, universitários, possam também compreender o que passa na realidade dessas pessoas, o que passa na realidade do quilombo, dos indígenas, né, das mulheres que passam por violência, exploração sexual. Quer dizer, é preciso diálogo, é preciso que essas vozes apareçam e que as pessoas possam dialogar com esses diferentes sujeitos, para elas compreenderem como, muitas vezes, né, as desigualdades que estão tão fortemente presentes na sociedade, elas produzem processos de exclusão e que muitas vezes levam a você estigmatizar grupos de pessoas. E que essas pessoas são sujeitos de direito. Mas para você compreender a dignidade dessa pessoa, desses grupos, é preciso que você possa conviver com esses grupos. E muito por isso também a escola, a universidade precisa dessa convivência, desse diálogo, da visita, né, do testemunho, né, de todo esse contato que muitas vezes é necessário para um trabalho de formação. Mas é preciso também do conteúdo. Sem conteúdo de formação ética, política, histórica, social, antropológica, né, nós não podemos compreender a complexidade que é o tema dos direitos humanos. Agora, existe um marco quando se fala em direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. Agora, Solon, 1948 a gente tem aí, são 65 anos, completados agora em 2013, se a matemática não estiver me traindo. 65 anos. No entanto, os direitos humanos, eles ainda são aí ponto de discussão, estão no centro de questões no mundo todo, não só no Brasil. Por quê? Por que a gente não consegue avançar a contento nesse rumo que Margarida e Nazaré apontaram? E a gente, repito, não está falando só do Brasil, está falando também da Síria, está falando de uma série de outros países em que essas questões são tão fortes atualmente, ainda hoje. Não, mas vamos então à declaração. Qual é o tempo histórico da declaração? Né? O tempo histórico da declaração é aquilo que a gente chama a Guerra Fria, né? A divisão do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, as experiências dantescas dos campos de concentração, Auschwitz, as experiências assustadoras de Hiroshima e Nagasaki. Imagino que depois de Hiroshima e Nagasaki, a humanidade acorda com o pesadelo da morte. As armas nucleares andam pelos céus e pelos fundos dos mares, ameaçando a humanidade. Bom, é um embate que se faz entre dois modelos de sociedade. O capitalismo, naquele momento comandado pelos Estados Unidos, e o discurso norte-americano da liberdade, e o socialismo, naquele momento comandado pela União Soviética, com o seu discurso da igualdade. A Constituição
do plenário que vai redigir a declaração, é uma Constituição que está marcada por esse embate, né? É um embate da Guerra Fria, é um embate por dois modelos de sociedade. Logicamente, aquela corrente de pensamento que defende a dimensão da liberdade vai dizer que a igualdade só pode existir quando ancorada na liberdade. E a outra corrente de pensamento vai fazer o contrário, vai dizer que, bom, só existe liberdade se constituirmos um mundo de iguais. Esse embate passa no tempo. E junto com o passar do tempo, esse embate vira preconceito em um e em outro. Por exemplo, nos defensores da liberdade, o fato de dizer que é impossível um mundo de iguais, que para ter um mundo de iguais é necessário suprimir a liberdade. O oposto é verdadeiro do outro lado. Então, quando nasce como aspiração humana a declaração, ela já nasce com a carga do preconceito possível. Bom, você traz para o Oriente Próximo agora. Eu acho que na América Latina tem um intervalo que pode ser preenchido entre 45 e o Oriente Próximo de agora, pode ser preenchido imaginando a negação absoluta dos direitos, tanto da liberdade, com exceção da liberdade do mercado, essa estava garantida na América Latina, mas todas as demais liberdades foram suprimidas na América Latina. Entre a década de 60 e a década de 80, o Brasil não sabia o que era liberdade. Pessoas como Margarida Querida, que está aqui do meu lado, né? E tantas outras que se empenharam na defesa da liberdade, passaram por dificuldades sérias e lutaram pela liberdade em nome dos direitos humanos. E aí, bom, talvez rádios, grandes grupos de televisão, grandes jornais, diziam: esse pessoal que defende direito humano defende bandido, defende subversivo, defende terrorista. Esse discurso está presente ainda agora, e você o encontra não só na mídia, mas em setores do próprio Estado, no parlamento, por exemplo. E entre a população também. A gente vai